Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor. Sou eu, Rogério Santos, em mais um vídeo para você. E nessa oportunidade, continuando aí a série Discipulado Cristão, nós vamos com o tema Conhecendo a Salvação. Fique ligadinho, vem com a gente e vamos lá! E é isso aí, galerinha, falando sobre o tema Conhecendo a Salvação, mas antes da gente entrar, deixa eu te pedir um favor. Vai lá embaixo, clica ali em se inscrever, deixa o seu like, o seu comentário para contribuir sobre essa matéria. Estamos falando sobre discipulado cristão, a importância de ser discipulados e os pontos sobre o discipulado cristão. Nós vamos falar hoje sobre Conhecendo a Salvação. O texto base de hoje é Atos, capítulo de número 2, e também o verso de número 42, que diz assim: E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Vamos lá, o que é salvação? A salvação é, ou o que ela não é. Salvação, na verdade, é livrar alguém de um grande perigo. Então, quando nós sabemos sobre a salvação, sabemos que Deus, através de Jesus, nos livrou de um grande perigo. Significa que nós estávamos caminhando em um caminho errante, uma direção contrária à distinção da fé, à racionalidade da visão de perigo. Jesus aparece e nos livra dessa situação, nos dando a oportunidade de chegarmos a um lugar aonde estaremos fora de perigo. Vamos lá. O que é a salvação? A salvação, em primazia, é um ato soberano de Deus. Como assim um ato soberano de Deus? Deus tomou por decisão salvar os homens e deu o seu Filho na sua soberania para essa tão grande salvação. Nós podemos ver em 2 Coríntios, capítulo de número 5 e o versículo de número 18 e 19. Diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, fomos reconciliados, fomos resgatados, fomos salvos do perigo pelo sacrifício através de Jesus Cristo. Segunda coisa sobre a salvação que precisamos saber, e de muita importância, que é um ato da misericórdia de Deus. Vou completar, da infinita misericórdia de Deus. Deus, em sua infinita misericórdia, olhando para os homens pecadores, réus de si mesmo, ele decide então, como já disse anteriormente, dar o seu Filho em perdão de pecados. E esse perdão nos alcança, nos redime, nos lava, nos purifica e nos faz então viver uma vida dentro dos padrões em que Ele quer para nós. Então, só lembrando, nós não somos salvos porque merecemos. Nós somos salvos porque, primeiro, é a soberana vontade de Deus e, segundo, a infinita misericórdia de Deus. Você pode ver alguma coisa sobre isso em Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 29. Ou então Isaías 53, 4 e 7, você também pode encontrar alguma coisa sobre este assunto importante. Mas vem cá, então a salvação é me livrar de um grande perigo. E por que eu preciso da salvação? Por que eu preciso ser salvo? Vamos lá, a necessidade da salvação. Primeira coisa, a salvação foi necessária porque no livro de Gênesis nós vamos entender que a origem do pecado vem pela desobediência de uma ordem divina. A desobediência à ordem divina gera o pecado em Adão e Eva e assim leva toda a decadência da humanidade. Então a salvação, a primeira coisa é para nos livrar da origem de todo pecado. Vamos lá. Mas a segunda necessidade é da herança do pecado. Como assim a herança? Nós sabemos que por via das vezes, como se fosse uma doença degenerativa e também, por que não dizer,
uma doença que segue hierarquicamente a família, uma doença que vem acompanhando uma família. O pecado, da mesma forma, após Adão e também Eva cometer o ato de desobediência a Deus, o pecado vem seguindo de geração após geração. Por causa da desobediência do homem, o seu coração se torna mau. Mas um texto bíblico me chama a atenção sobre a herança do pecado. Preste atenção. Romanos capítulo de número 3 e verso de número 23 nos diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí o texto que nos chama a atenção, Romanos 5:12, também vai dizer: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Aí a Bíblia vai dizer que quando isso acontece, Jesus vem, morre por todos os homens, e que por um homem que entrou o pecado, por um só homem também foi trazido a regeneração e a salvação. Por isso que nós precisamos dessa salvação, para escaparmos da herança do pecado que se iniciou no jardim do Éden e vem, porque o pecado, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Vem comigo, os efeitos do pecado. Irmão, o pecado tem algum efeito na minha vida? O que o pecado gerou dentro da minha história? Para você que está iniciando a carreira ou para você que já está caminhando e acha interessante aprender essas informações, entenda, o pecado sim, gera muitas marcas na nossa vida, muitos efeitos, muitas mudanças, muitas anomalias na nossa vida. Preste atenção, a primeira coisa que o pecado gera na nossa existência é a autojustificação. Gênesis capítulo 3, verso de número 7, quando Deus se apresenta no jardim e pergunta a Adão o que foi que aconteceu, Adão diz: olha, Senhor, foi a mulher que tu me deste, não é culpa minha, é culpa dela. Então o homem com o pecado aprende a se auto-justificar. Então o pecado gera a auto-justificação. Não, eu sou e a culpa é do outro, eu fiz certo, o errado é o outro. Mas vem cá, pela sabedoria e pela inteligência e pelo arrependimento, nós entendemos que nós erramos, que nós pecamos, que nós falhamos e que a culpa também de alguns erros é meu. E eu sei que Jesus é fiel para nos perdoar. Segundo efeito, ou segunda anomalia que o pecado gera na vida do homem é o medo. Gênesis capítulo de número 3, verso de número 8 e 10, Adão vai dizer: Senhor, eu temi quando ouvi a sua voz pelo jardim. Então preste atenção, o pecado gera medo. O medo é fruto do pecado. Por quê, irmão? Porque Deus não precisa de homens que tenham medo dele. Deus precisa de homens que tenham temor dele. Temor não é ter medo, temor é ter respeito e também dar honra a Deus por causa daquilo ou daquele que ele é, sendo Rei de reis e Senhor de senhores. Então o salário ou então o efeito que o pecado gera, sendo o medo, Deus tem trazido para nós, que até mesmo ele escreve dizendo: porque o Senhor não vos deu espírito de covardia. Olhe lá, não vos deu espírito de covardia, está escrito, irmão. Então você precisa analisar isso. Um efeito do pecado é o medo. Vamos para frente. Próximo, mais um efeito do pecado se chama maldição. Quando nós falamos de maldição, nós percebemos que o pecado gera sobre os homens as condições de viver uma vida que não tem resultado frutífero. Acontece que o pecado gerou uma maldição. O que é uma maldição? Na cultura, ou então uma visão transcultural, ou então uma visão que eu posso dizer lendária, vai dizer que a maldição lançada sobre uma família vai perpetuar-se durante muitas gerações. Então maldição é algo que é lançado sobre alguém para destruir, para então tirar daquela pessoa. Então preste atenção, o pecado também gera maldição. Mais um ponto, o pecado também gera a morte. Já citei alguma coisa que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, então não vou comentar muito. Mas o pecado também leva à morte. Mas vale ressaltar, há dois tipos de morte que precisamos entender: a morte física, onde o nosso corpo simplesmente
perde o fôlego de vida, essa aparência vai embora, e no prazo de 3 a 4 dias já estamos com o corpo entrando em estado de putrefação, mas também a morte espiritual, que o corpo continua vivo, continua atuando, continua com a atuação ligeiramente, e a vida em si, como a vida material, social e também a vida familiar, normalmente, porém, no seu espírito há uma morte, uma aproximação, ou melhor, um distanciamento das coisas de Deus. Então a morte também é resultado do pecado. Mais um ponto importante: a expulsão do Éden. O pecado gerou a expulsão de Adão com Eva do jardim que estava posto no Éden. Então segura, o pecado nos impede de entrar na dimensão celeste, de viver na presença de Deus, de estar convivendo com as coisas de Deus, porque o pecado, olha o que a Bíblia diz, porque os nossos pecados fizeram divisão entre nós, preste atenção, entre nós e o nosso Deus. Por quê? Porque o pecado gera medo. O medo nos faz afastar-se de Deus. Preste atenção nisso que eu estou dizendo para chegar na conclusão. Mais uma coisa que o pecado gera: a violência e o homicídio. Nós vemos aqui a situação de Abel e Caim. Quando o pecado, ao entrar, ele gera uma inveja, ele gera um desejo depravado de horrores no coração de Caim, que o leva a matar o seu irmão Abel. Isso nos mostra que o pecado gera no coração do ser humano um sentimento de querer ser maior do que seu irmão, ser maior do que seu amigo. Cuidado, porque o desejo de ser muito grande também estava no coração do diabo, e isso se chama pecado. Vamos além, escute comigo, olha lá. Mais uma coisa que o pecado gera na vida do ser humano se chama corrupção. O homem se torna corrupto, o homem se torna uma pessoa que se vende, que se rende às condições sociomoral e sociofinanceira. Acontece que o homem não consegue ter controle sobre a verdade e aceita as deturbações que acontecem no meio social onde ele convive. Corrupção é fazer aquilo que é inverdade e tomar para si o que não é seu. É quase mesmo que roubo, mas não vamos mexer muito nisso, porque o Brasil onde vivemos, né, irmão, não tem corrupção no país onde nós vivemos. Então vamos além, para que tudo continue bem. Isso também é resultado do pecado. Então tenha certeza que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então Deus entrará com provisão acerca dessa situação no Brasil. Vamos lá, vem comigo. Mais uma coisa que o pecado gera se chama enfermidades. Enfermidade? Sim, enfermidade. Por quê? Porque se o salário do pecado é a morte, o que é que provém a morte? Há, como disse, 2 tipos de mortes principais, mas algumas causas de mortes. Primeiro, alguém morre por doença, alguém morre por uma situação de um acidente, alguém morre por idade, por estado de velhice, mas enfim, todos são gerados de alguma forma. Mas quando nós falamos de enfermidades, nós citamos 2 tipos também, tanto a enfermidade física, não vou entrar em detalhes, mas também enfermidade espiritual, onde o espírito é ferido por causa das decisões que ausentam o homem de Deus. Preste atenção, por causa das decisões que ausentam o homem de Deus. Então vamos além. Outra coisa, nós precisamos entender sobre salvação, concluindo aqui sobre o pecado. O pecado, ele fazendo essas situações todas, a salvação chega com alguns aspectos na nossa vida. E ela vem resultando alguns sinais. Vem comigo e vamos entender. O primeiro aspecto da salvação, nós já aprendemos que o pecado gera morte, gera medo, gera corrupção, gera doença, gera homicídio, enfim. Nós aprendemos agora que a salvação vem e entra na nossa história e gera a justificação. A salvação nos justifica. O que é ser justificado? Uma coisa, quando você vai para o teu trabalho ou para a escola e quando você não pode estar presente, você foi ao médico, você leva um atestado e justifica a sua falta. Quando falamos de salvação, Cristo está nos justificando diante de Deus. Por quê? Porque nós não conseguimos se auto-justificar. Então aquele que nos redimiu, que nos justificou, que nos deu o motivo pelo qual passamos essas condições, foi até Deus e disse: Pai, não condene
eles. Eu estou me sacrificando por eles e justificando, tirando deles o peso, o fardo, a culpa e dizendo assim: não cobre deles porque eu tenho dado perdão. Então você está sendo justificado por Deus. Isso é mais um ponto sobre salvação. Vamos mais além, mais um aspecto da salvação. Olhe bem, mais um aspecto da salvação é a regeneração. Sabe por que regeneração? Vamos fazer o seguinte: você estava no mundo, ou está no mundo, para você que vai ver esse vídeo aí, você está perdido nos vícios, a sua família está se deteriorando, a sua história está se acabando, tudo está indo por água abaixo. Vem Jesus e olha para você, você está perdido na depressão, você está perdido nas drogas, sei lá, está perdido. Jesus te pega você como está, não pega você bonitinho, ele pega você como está e começa a regenerar você. A primeira coisa, ele começa a tirar de você aquilo que mata você. Ele começa a devolver para você aquilo que você verdadeiramente é, a criatura original que nasceu para adorar a Deus. É regenerado, é restaurado, é reformado por Deus para viver algo que ele tem para a tua vida. Então nessa palavra eu já quero deixar aqui, abrir um parêntese e dizer algo para o teu coração. Deus ainda pode restaurar a sua casa, Deus ainda pode restaurar a sua família, Deus ainda pode restaurar a sua vida. Então vamos além, porque Deus está restaurando a tua história nessa palavra. Então, conhecendo a salvação, vem comigo, mais um aspecto da salvação se chama santificação. Irmão, santificação é diferente de santidade. Santidade é uma coisa, santificação é outra coisa. Quando nós lemos o texto de Pedro dizendo: sede santo, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo, aplicando no texto de Deuteronômio, nós entendemos que o Senhor está nos chamando a um processo de santificação. Esse processo acontece de forma crescente. Nós iniciamos de um jeito, mas precisamos terminar de outro. Aí há uma galerinha que se levanta por aí dizendo: não precisa mais, o sangue de Jesus já me santificou, já me purificou. Irmão, santificação cabe a mim. Eu decido me separar das coisas que me condenam, eu decido me separar do pecado que me prende e viver diretamente, exclusivamente para Deus. Então entenda, santificação é um processo onde eu escolho passar. Santificação é um processo onde eu escolho enfrentar. Porque quando fala sede santo, está dizendo: lute para ser igual ao Deus que você tanto quer servir, porque Ele é santo. Significa que Jesus, como homem, morrendo na cruz, não tendo pecado, sendo como ovelha muda ao matadouro, aquela que serviu de expiação de pecado, nós precisamos servi-lo na mesma santidade. Outro aspecto, antes de terminar aqui, nós precisamos entender no aspecto de santificação, vou ressaltar o assunto. Nós temos então, dentro do assunto salvação, nós temos a justificação, a regeneração e a santificação. Aí agora nós precisamos ter três coisas que resultam a salvação dentro de nós. A primeira delas, eu encerro o vídeo, é aqui: possuir uma fé viva em Cristo. Não é possível ser salvo se não tivermos Cristo na nossa vida. Preste atenção, Marcos capítulo 16, verso número 15 diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Certo? Então precisamos ter uma fé viva em Jesus Cristo. Você pode ler depois Gálatas capítulo 2, verso de número 20 e também capítulo 3, verso de número 11 para acrescentar a sua fé, implementar o assunto, para que você possa crescer na graça e no conhecimento. Vem comigo, mais uma coisa: obter vitória sobre o mundo e o pecado. Nós precisamos entender que Jesus não nos chamou para se associar ao pecado. Não, Jesus nos chamou para vencer este mundo e vencer
vencer o pecado. Você pode ver isso em 1 João capítulo 5, verso de número 4 e 5. Medite nesse texto, é clemente isso aí, coloque isso no teu coração, esconda na tua alma para que isso te ajude. Mas um ponto importante, tornar-se membro da família de Deus. Efésios capítulo 2, verso de número 19, você vai ver isso. Então vamos lá, nós precisamos entender que a salvação é nos arrancar de um grande perigo, e Jesus te arrancou de um grande perigo. Querido, forte abraço, que Deus te abençoe, que Cristo Jesus te ilumine. Lembre-se, PAVP, pregar avivamento, viver Pentecostes. Abraço!